Bom dia, vocês estão me ouvindo bem agora? Ótimo, desculpa o atraso. É, minha primeira vez dando aula desse jeito. Enfim, vocês tiveram aula comigo presencial no primeiro módulo. Vocês não devem. Sim. Online já? Que tragédia, gente. Então, eu sou a Clarice. Bom dia para todos. A gente vai falar hoje sobre desenvolvimento neuropsicomotor. É um assunto muito legal, mas que vocês vão achar muito chato. Por quê? Porque parece decoreba, só que não é. Existe uma beleza, uma poesia, uma inteligência natural muito bacana por detrás do desenvolvimento, mas isso é alguma coisa que é uma relação construída com o tempo. Para os futuros pediatras, vocês vão ver isso pra caramba. Para os futuros papais e mamães, vocês vão ver isso pra caramba. Para os futuros vizinhos, tios, vós, dindos, vocês vão ver isso à beça. Então, eu acho que é um assunto que interessa a todos nós. E agora, no primeiro módulo, a ideia é a gente. No primeiro módulo, desculpa, no quarto módulo, é a gente dar uma apresentada no tema, mas é um tema que é recorrente, que vocês vão ver e rever várias e várias vezes. Vou tentar não deixar tão chato. Então, assim, primeira coisa de todas, né, é a definição do que seja desenvolvimento. Então, segundo a doutora Alice Assano, que foi uma das pediatras mais brilhantes que eu conheci na vida, professora lá da UFRJ, ela diz que é uma sucessão de etapas resultantes da grande e contínua interação entre o potencial biológico, genético e o meio ambiente, com todos os seus diversos fatores psicossociais, culturais e econômicos. O que isso quer dizer, gente? Quando um bebezinho nasce, aliás, antes disso, né? Quando um bebezinho é gerado, existem muito mais incertezas sobre quem vai ser aquela pessoa no futuro do que certezas, tá? Ah, professora, mas se ele tiver um problema cromossômico, se ele tiver, sei lá, por exemplo, né, uma das cromossomopatias mais comuns, mais frequentes da população, que é a síndrome de Down, que é a trissomia do 21. Ah, se ele tiver, então, essa alteração, eu já sei que ele vai ter uma situação que o desenvolvimento dele vai ser de uma determinada forma. Na verdade, a gente não sabe, tá? A gente prevê algumas situações, algumas alterações, alguns potenciais que podem acontecer relacionados àquela alteração genética, mas lembrem, não é só a genética, é a genética, o biológico, o meio ambiente, todos os fatores psicossociais, culturais e econômicos. Se eu pegar aqui na sala e colocar 50 pessoas com trissomia do 21, vão ser 50 pessoas absolutamente diferentes, e diferentes do ponto de vista, inclusive, de desenvolvimento. Você vai ter pessoas com maior ou menor capacidade de raciocínio, maior ou menor capacidade de memorização, maior ou menor habilidade motora, maior ou menor habilidade de autonomia, tá? Então, a beleza do desenvolvimento é isso, a gente trabalha com potencial. Quando a gente gera um bebê, quando a gente vê nascer um bebê, tudo que a gente está vendo é potencial. Se aquele potencial vai ser bem aproveitado e vamos ter adultos que no futuro vão estar fazendo faculdade de medicina, por exemplo, sucesso, vitória, né? Se a gente vai ter, de repente, um super potencial que não vai ser bem explorado e a gente vai ter uma pessoa com dificuldades, talvez relacionadas ao ambiente. Tem um estudo que, aliás, é terrível, né? Feito num momento de guerra na Romênia, há muitos anos atrás, que se estudou o desenvolvimento de órfãos privados de estímulo afetivo. E o atraso cognitivo, o atraso do desenvolvimento dessas crianças era semelhante a de crianças biologicamente doentes. Né? Então, assim, essa coisa de que a gente nasce biologicamente sadio, geneticamente sem doença. E aí é claro que a gente tem tudo para vencer na vida, a gente tem potencial.
Se a gente vai de fato desenvolver nossas habilidades, são outros 500. Pode ser que eu tenha nascido com uma genética compatível a ser atleta olímpica. Como vocês estão vendo, o ambiente não me fez assim. Né? Eu fiz escolhas na minha vida que me levaram muito mais para um lado cognitivo do que um lado motor. Podia ter feito outras escolhas? Podia ter feito outras escolhas. Né? E não só escolhas. Isso depende se você deu ou não deu de mamar para o seu bebezinho, que tipo de alimento, que tipo de situações que vivenciou, que tipo de escola, que tipo de afetividade, que tipo de desafios do ambiente, se você permitiu ou não permitiu que o bebê escalasse os móveis da casa, por exemplo, né? Ou tivesse a oportunidade de brincar com coisas pequenininhas, abotoar e tudo mais. Enfim, isso tudo para dizer para vocês que a importância da gente estudar desenvolvimento tem muito a ver com isso aqui, ó. A última meta da pediatria, e eu vou dizer para vocês que ser pediatra é um privilégio. A gente trabalha com potencial, com desenvolvimento, com vida, é muito bonito. Né, o trabalho do pediatra, a gente vê uma pessoa em formação, um ser humano em formação, e a gente luta para quê? Para que essa criança alcance o crescimento e o desenvolvimento compatível com o máximo de uso do seu potencial. Ou seja, a gente trabalha para que cada uma criança seja, no futuro, a melhor versão de si mesma. Oi, bonito. Não? Você quer que eu faça com isso não, chuchu? Posso tentar, olha, vocês me desculpem, eu vou descompartilhar tudo e vou tentar compartilhar de novo, mas não sei se isso vai dar certo, não. Vamos tentar. Quem que vai olhar o quê, gente? Tarará. Interromper compartilhamento. Deixa eu fechar aqui as paradas. Fechei tudo. Mas aí, ó. Agora tem que ir lá abrir de novo o negócio, né? Vai. Foi? Ou não?
Tá todo mundo adorando esse negócio, não tá? Então, olha só, gente. Voltando aqui, né, ao nosso tema, tem coisas muito importantes a serem ditas, tá? A primeira coisa é o seguinte: criança não é um adulto pequeno, ok? Porque às vezes a gente olha para um menino de 2 anos de idade e fala assim: mas eu estou falando para ele que ele não pode subir ali naquela cadeira, por que que ele ainda não me entendeu? Estou sendo clara, falando que não pode. Gente, não é um adulto pequeno, tá? Não é miniatura de adulto. É um ser humano que está em formação, em desenvolvimento. E do ponto de vista neurobiológico, é um cérebro que está fazendo as suas sinapses, as suas conexões, está amadurecendo o padrão de mielinização, está amadurecendo a velocidade de transmissão entre as áreas cerebrais. E as áreas cerebrais, elas não amadurecem ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vocês sabem quando que o nosso córtex frontal, principalmente as áreas atencionais, estão completamente maduras? Mais ou menos. Entre 21 e 23 anos de idade. O que quer dizer que uma parte de vocês aqui ainda está amadurecendo córtex atencional. Aí a gente fala assim, não, mas você tem que prestar atenção em 8 horas por dia de aula. E assim, não pode respirar diferente. Gente, não dá para fazer isso com criança de 10 anos de idade, por exemplo. Vocês já viram Peppa Pig? Eu espero que não, né? Mas assim, assim, quem tem, né, um irmãozinho, um nenenzinho em casa e tal, vocês já viram como é que são desenhos curtinhos? Desenho de 2, 3 minutos de duração cada história, né? Entre a Peppa começar lá a fazer as malcriações dela e todo mundo rir na poça de lama, são mais ou menos 2 a 3 minutos. Isso é porque quem desenvolveu o desenho era preguiçoso? Não, é porque esse desenho foi desenvolvido para pré-escolar. E pré-escolar não aguenta muito mais do que isso de atenção para poder entender a sequência da historinha. Né? Então, se eu quiser que o meu filhotico de 1 ano e meio, vá ao cinema comigo ver o filme novo dos Croods, eu vou me lascar. Pode ser até que ele ache engraçadinho de vez em quando uma coisa ou outra, mas a história como um todo ainda não tem maturidade para dar conta. Tá? Então, assim, isso é muito, muito importante. A gente tem que entender desenvolvimento para entender o que, que se espera da criança em cada idade que ela tenha. Outra coisa muito importante é que o ser humano, isso parece óbvio, né? Mas tem gente que não consegue lidar com isso. Ele não nasce com as suas habilidades todas completas, todas amadurecidas. E o que, que depende para esse amadurecimento de habilidade? Andar, sentar, engatinhar, tirar fralda, vestir roupa, tirar roupa, comer sozinho, usar o toalete, escrever, pentear cabelo, escovar dente. Essas habilidades todas, elas são aprendidas, elas são desenvolvidas. E por mais que você tenha um potencial biológico, genético para alcançar essas habilidades, do ponto de vista até filogenético, você precisa de estímulo do ambiente para você poder aprender. Senão você não aprende. Eu tenho uma história até muito emocionante sobre isso, né? Uma criança que eu acompanho no consultório e que foi uma criança que estava brigada porque foi negligenciada, enfim, vítima de maus tratos, e estava com 4 anos de idade, não andava, não falava, e estava dentro de um chiqueirinho, sabe aqueles bercinhos de neném? Dentro do abrigo, porque com 4 anos estava com esse atraso motor e de comunicação. E aí, Deus, na sua infinita inteligência e sabedoria, né, que a gente não entende essas coisas, um casal de bom padrão e tal, foi até o abrigo, queria adotar uma criança, e bateu o olho no menino, apaixonou no menino e falou: é esse o menino, vamos levar ele. Ah, mas ele não anda, ele não fala, ele é muito atrasado, ele deve ter muito problema e não sei o quê. Ah, mas a gente apaixonou nele e a gente vai levar ele. Em 3 meses, esse menino estava andando e falando. Tá? E aí você fala assim: nossa, como assim? Né? Ele é uma criança que, de fato, ele tem uma doença de base, isso, né? Mas o mais importante de tudo é que parte importantíssima do atraso dele era a falta de estímulo, falta de afeto. No momento que ele recebeu atenção, recebeu estímulo,
o cérebro que tinha potencial biológico, que tinha potencial genético, deu o clique e foi. Então, assim, muito cuidado com essa história de que não importa o que a gente faça, a criança desenvolve. Super importa o que a gente faz, tá? Para o bem e para o mal. Também a criança não nasce com potencial de ser o Chuck, e se a gente não bem educar a criança, vira aquela criancinha que você tem vontade assim, né, de. Outra coisa muito importante é que o desenvolvimento do lactente ele é crânio-caudal. O que quer dizer isso? Quer dizer que as primeiras habilidades que a gente vai perceber amadurecendo, elas começam de cima para baixo, tá? Não entendi. Então vamos lá, gente. Neném. O que neném acabou de nascer faz? Xixi, cocô, chora e mama, certo? Mais nada. Primeira coisa que a gente vai perceber no amadurecimento desse bebê, ele vai fixar o olhar. Então, primeiro nível de amadurecimento. Ele não fixava assim que ele nasceu, e aí dali a mais ou menos umas poucas semanas, 3, 4 semanas, ele está fixando o olhar e já está acompanhando as coisas com o olhar, tá? Depois, o que ele vai amadurecer? Ele vai amadurecer sorriso, ele vai fazer o sorriso social. Então, estava o olho, agora já tua boca. Você vai fazer coisa linda da babãe, ele vai rir para você, aquele risinho banguela, tá? Essa é a definição de sorriso social, tá, gente? Porque às vezes a pessoa chega e fala assim: nossa, meu filho é tão inteligente que ele já nasceu rindo. Gente, rir é contração muscular, né? Agora, rir com intenção é o que a gente chama de sorriso social. Então, quando eu faço uma gracinha e o bebê responde à minha graça, isso é sorriso social, tá? E aí isso vai acontecer por volta de 3 meses de idade, entre 2 e 3 meses de idade. Qual que é o próximo passo? É crânio caudal. Estou descendo, pescoço. Eu vou ter controle cervical por volta dos 3 meses de idade. O que quer dizer isso? Aquele bebezinho que eu pegava ele no colo, a cabeça pendia para um lado, pendia para o outro, caía para trás, para frente, agora ele já consegue ficar com a cabecinha mais reta. Qual que é a idade mínima para a gente oferecer um alimento semissólido para o neném? Então, gente, essa é a resposta bonita, tá? 6 meses é a idade que a gente deveria, né? Até onde a gente deveria dar de mamar para o bebê exclusivo, seio materno, etc. e tal, tá certinho. Mas a partir dos 4 meses, o bebê já tem capacidade de receber um alimento semissólido. Tanto que antigamente era mais ou menos nessa idade que fazia desmame. Para criança que é especialíssima, né? Assim, tem uma alergia alimentar burral, uma intolerância à lactose muito séria, ou alergia a leite e tal. Já antes dos 6 meses a gente já faz essa transição. Por que essa idade? Por que eu estou falando disso? Porque eu preciso de ter meu pescocinho duro, né? Assim, eu preciso ter controle cervical para conseguir mastigar, engolir e respirar tudo ao mesmo tempo sem eu engasgar. Se eu tentar pegar um bebezinho de 2 meses de idade, sem controle cervical, e fizer para ele comer, como é que come assim? Não dá, tá? E aí aumenta o risco de broncoaspiração e tal. Olha como é que tudo tem a ver com tudo. A gente está falando de desenvolvimento, a gente está pensando assim, habilidade e tal. E olha como é que uma coisa faz sentido com a outra. Aí tá bom. Depois, então, do controle cervical, o que eu vou ter? Eu vou ter controle de cintura escapular. Então, eu vou começar a usar os meus braços com intenção. Por volta dos 4, 5 meses, a criança já começa a pegar o objeto, trazer para a linha média, já manipula os dedinhos, né? Fica olhando assim os dedinhos, aí traz para a boca. Aí, com 6 meses, o que vai acontecer? Essa criança vai ter controle axial, ela vai conseguir se sentar sozinha. Eu coloco ela sentada e ela consegue ter os braços livres, que já estavam maduros, para conseguir manipular os objetos na posição sentada. Depois, aos 9 meses, eu espero começar a ter controle de cintura pélvica, e aí é quando essa criança vai começar, então, a ficar de pezinho, a querer engatinhar. Depois, então, por volta de 12 meses, essa criança já tem capacidade de dar seus primeiros passinhos sozinha, tá? Então, vocês vejam que é crânio caudal.
Mês a mês você vai tendo alguma coisa que vai de cima para baixo amadurecendo. Nossa, mas isso é chato, hein? Não é chato, é lindo. É pura poesia da natureza. E aí, assim, mas para que isso serve na minha prova? Serve para o seguinte: vai cair lá uma questãozinha para vocês assim: com que idade que o bebê normalmente anda? Aí você pensa assim: pô, aquela chata da Clarice tinha falado que o negócio é de cima para baixo. E, pô, andar é a última coisa, né? Porque tá lá embaixo. Então, deixa eu fazer aqui uma conta mental. Deve ser por volta de 1 ano. Acertou. Pronto. E assim, ó, vou dar outro bizu para vocês. Grandes marcos do desenvolvimento costumam acontecer a cada 3 meses. Então, ó, controle cervical, 3 meses. Sentar, 6 meses. Ficar de pé, 9 meses. Andar, 12 meses. Então, assim, ó, de 3 em 3. E aí, bonitão? Fica à vontade. Lembrar também que o desenvolvimento no primeiro ano de vida, ele não é exclusivamente motor, tá? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente erra. Principalmente quando você tem uma criança adoecida no período neonatal e tudo, você fica assim, a primeira pergunta que os pais fazem é: mas doutora, meu filho vai andar? Mas ele vai andar? E aí, assim, sempre aquela preocupação do motor. Aí, muitas vezes, principalmente pediatra mais antigo, a criança chega por volta lá de 1 aninho e 3 meses, andou. Ah, fica tranquilo, tá vendo? O desenvolvimento está ótimo, ele está andando. Cuidado, tá? Cuidado. Primeiro ano de vida, a gente de fato vê com clareza o desenvolvimento motor, principalmente esse motor grosseiro. Mas tudo acontece no primeiro ano. Por exemplo, o desenvolvimento da fala. Aquele bebezinho que, quando nasceu, ele só comunicava através do choro, né, ou prioritariamente através do choro, dali a pouco ele está balbuciando, que é aquela coisa daquela conversinha de neném, né? Depois ele fica fazendo a vocalização, ele está testando a vozinha dele. Depois começa a lalação, que é a duplicação de sílaba, que é o famoso dadagugu, né? Que a criança fica lá, 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 da, 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 da. E finalmente, por volta de 1 ano de idade, também, junto com ele dar os primeiros passinhos, vem o mamã, papá, né? Dá, ele começa a dar função para aquelas sílabas, para aqueles sons que ele estava treinando o ano inteirinho, o primeiro ano inteirinho de vida dele. Aquele bebezinho que, do ponto de vista de mão, quando nasceu, ele só tinha reflexo de preensão, no final do primeiro ano de vida, ele pega fazendo pinça com intenção. Ele vê um objeto, ele vai lá e pega fazendo pinça fina com intenção de pegar. Então, não é, do ponto de vista psicossocial, aquela criança que nasceu e ela fixava alguma coisa de olhar na mãe, olhe lá, no final do primeiro ano de vida, está interessada em outras pessoas, sorri, interage. Então, assim, não é só motor que acontece no primeiro ano, e a gente, quando vai avaliar lá no ambulatório, a gente tem que avaliar todas essas dimensões de desenvolvimento, tá? E assim, por que a gente fica falando da importância de avaliar desenvolvimento, principalmente na puericultura, nos primeiros anos de vida? Porque é uma fase crítica de neuroplasticidade cerebral. Assim, quando que a nossa neuroplasticidade acaba, gente? Pergunta de $1 milhão. Linda resposta, exatamente isso. Ela acaba quando a gente morre. Se eu morrer com 1 ano, então acaba com 1 ano. Se eu morrer com 20 anos, é com 20 anos. Se eu morrer com 120 anos, é com 120 anos. Enquanto estivermos vivos, nós teremos neuroplasticidade. Mas o que você quer dizer com crítica? É porque é o seguinte, hoje, nós com cérebro adulto, já... Esse aqui? Desse aqui? Não, esse daqui, meu controle foi um aluno bacana que botou o dedo ali para ligar. Foi no dedo. Então, assim, meus amores, eu estava falando para vocês, oi. Florzinha, eu não posso não, porque se eu botar na apresentação, aí quem está lá em casa não consegue ver. Mas não liga não, que eu vou dar isso tudo para vocês.
tá? Assim, eu falo mais do que escrevo, então relaxa. Tá tudo na paz. Tem um aqui, inclusive, que a letra é desse tamanho que vocês não iam ler de qualquer jeito. Mas aí eu vou deixar no AVA para vocês, tá? Então, olha só, meus amores, seguinte. Quando eu sou muito miudinha, primeiros 3 anos de vida, meu cérebro quase que inteiro ele está aberto à possibilidade de neuroplasticidade. Eu estou fazendo um monte de sinapse, eu estou fazendo poda neural, eu estou escolhendo quais são as minhas melhores sinapses, os meus melhores neurônios. Está rolando um monte de apoptose para daqueles que não estão funcionantes e tudo. Ou seja, organização master. Isso nos primeiros anos. E depois, quando é que isso acontece de novo desse jeitinho? Na adolescência. Sabe aquele adolescente que você fala, Jesus Cristo Nosso Senhor, é aborrecente, que saco, não tem paciência para nada, não sei o quê, perere, pororó. Poda neural, gente. É um segundo momento de neuroplasticidade em que o cérebro da pessoa está fazendo também, assim, uma série de novas sinapses, escolhendo uma série de outras para mandar para o lixo. Por isso que é tão importante a gente guiar muito bem os nossos adolescentes. Porque aquelas redes neurais que estão se formando na adolescência são extremamente importantes para a formação do caráter do adulto que a gente vai ter, né? Então, assim, a gente nessa idade tem muita neuroplasticidade em muitas áreas cerebrais. Euzinha, que já estou ficando gordita e cansadita, né? Eu ainda tenho neuroplasticidade, tem neurogênese, tem sinaptogênese, tem poda neural, isso, mas desse tamanico em áreas específicas do cérebro, principalmente nas áreas hipocampais, que são responsáveis pelo nosso controle de humor, de comportamento e de memória, né? Não é à toa que depois, quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem tantas dessas oscilações relacionadas ao humor, comportamento e memória. Então, a gente tem que cuidar muito bem do nosso cérebro a vida inteira para a gente ter essa saúde mental por mais tempo. Até porque esperamos que todos vivamos para lá de 100 anos, certo? Então, a gente vai aproveitar essa fase de neuroplasticidade neural justamente para a gente estimular a criança o máximo possível para que seja mais fácil ela alcançar aquele potencial que a gente falou que era a nossa meta, tá? Isso aqui é um esquema também que foi publicado na revista da Soperg em 2011, entendendo que é o seguinte, ó, isso aqui é um indivíduo, tá? Com as suas vários domínios de desenvolvimento. Aspectos motores, sensoriais, sociais, de linguagem, psíquicos, cognitivos tudo junto e misturado. E aí a gente tem esses fatores ambientais que são como se fosse um sol, irradiando esse indivíduo o tempo todo. Então eu tenho um baita potencial de desenvolvimento, mas eu sou desnutrida, que é um fator ambiental, então provavelmente eu não vou alcançar esse meu potencial todo. Eu tenho um potencial de desenvolvimento meio mais ou menos, porque eu tenho uma questão aí, sei lá, genética, que me coloca numa certa desvantagem e tal, mas eu tenho um fator ambiental bacana, fui logo levada para estimulação precoce, um ambiente enriquecido, uma família afetuosa e tal, eu vou desenvolver melhor esse meu potencial, tá? Então, essa relação ela é fundamental para a gente entender desenvolvimento. E aí eu te falei que eu ia ter uns slides super piquiticos, né? Você vai me perdoar por isso, Chuchu. Porque isso aqui foi feito para ficar grande em outro tipo de tela, né? Mas tá bom. Enfim, gente, esses carinhas aqui, que vocês não estão vendo o nome, mas eles chamam Gesell e Chess, tá? Lá para a década de 50, se eu não me engano, eles perceberam isso. Eles falaram assim, pô, essas crianças elas têm um certo padrão de desenvolvimento semelhante, né? A gente vê que mais ou menos em umas determinadas idades as crianças chegam a uns lugares semelhantes assim de desenvolvimento. Deixa a gente estudar isso. E aí eles dividiram o desenvolvimento infantil em 4 domínios: desenvolvimento motor, o desenvolvimento adaptativo, o pessoal social e o desenvolvimento de linguagem. E para cada um desses domínios, eles e aí agora vocês vão querer ir embora. Olha só o tamanho disso, né? Nem tentem, mas isso aí vai estar tudo no AVA para vocês. Assim, antes de eu sair daqui, eu já entro, já boto no AVA, tá? Enfim, aliás, posso fazer até também, posso deixar aqui no HD e vocês copiam para vocês, enfim, tranquilo.
Parte desse trabalho foi determinar esses 4 domínios, tá? E dizer para a gente em que idade que a criança alcança o quê. Não vou ficar cansando vocês com isso. Mas, baseado em trabalhos parecidos com o do Gesell, parecido com o do Denver, e outros estudiosos que vieram depois para Piaget, para estudar desenvolvimento infantil, o nosso Ministério da Saúde ele desenvolveu essa ficha, que é a ficha de acompanhamento do desenvolvimento da criança, que está na caderneta da criança, aquela cadernetinha de vacinação. Tá? E que faz parte da puericultura a gente preencher. Qual que é a lógica dessa caderneta? É o seguinte, vocês viram aqui no slide anterior que tem um monte de linhazinha e que a cada 4 linhazinhas tem um desenho do lado, certo? O que isso corresponde? Exatamente, cada linhazinha vai me falar de um daqueles domínios que eu falei para vocês de desenvolvimento. Então, a primeira linha fala do desenvolvimento maturativo, a segunda do psicomotor, a terceira do social e a quarta dos aspectos psíquicos do desenvolvimento para aquela determinada idade. E o desenho vem, para além de ficar bonitinho, ajudar a gente a entender onde que a gente está ali naquela fase de desenvolvimento. Como é que a gente deveria preencher? Lembra esse monte de quadradinho que tem aqui? Vocês estão vendo essa faixa azul em comparação com essa outra faixa branquinha? O que isso quer dizer? Essa faixa azul que vai crescendo aqui, ela é onde eu acho, porque aqui tem os meses de avaliação. Então, assim, primeiro mês de vida, segundo mês de vida, terceiro mês de vida. Aí eu vou e avalio aqui, ele está sorrindo. Eu ponho um P de presente. Se esse P está no azulzinho, é sinal de que meu paciente, que é a minha criança, ela está dentro do normal. Se ela está no branquinho antes da faixa azul, ela está adiantada. Ela está fazendo alguma coisa que eu não esperava que ela já estivesse fazendo para a idade dela. Agora, se ela só tiver o pezinho de presente ficar longe, aí isso quer dizer que ela está atrasada. Por quê? Porque eu esperava que ela já estivesse tendo aquela habilidade lá na frente, tá? Ai, poxa vida, isso é chato, né? Não, é super legal e tem muita cola para vocês, porque lá nos ambulatórios vocês têm nas paredes essas tabelas de desenvolvimento. E na caderneta da criança também. Oi, querido, pode falar. Posso. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, né? Essa criança aqui devia de ter, sei lá, tá sorrindo. Que eu espero que aconteça mais ou menos aqui com 3 meses. Mas ela, com 3 meses, ela não estava sorrindo, tá? Aí ela voltou com 4 meses, não estava sorrindo. Com 5 meses ela começou a sorrir. Aí eu coloquei aqui o P de presente cá nesse quadradinho branco depois daquela faixa azulzinha que me indica a normalidade de aquisição daquela habilidade. Então, tudo que está somente presente nessa faixa branca, depois da faixa azul, me mostra que a criança tem um atraso naquela habilidade. Todo atraso de habilidade é doença? Por exemplo, essa pandemia esculhambou com o desenvolvimento das nossas crianças. Isolamento social, falta de estimulação, excesso de mídia eletrônica. Então, às vezes, não é doença, mas você tem um atraso por falta de estímulo, igual aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Então, assim, isso faz uma confusão muito grande na cabeça do pediatra. Ah, mãe, olha, Joãozinho ainda não está andando, mas sabe o que que é? É porque fica com a avó o dia inteiro, a avó não. Então não é nada, não, não preocupa, não. Esse não é o melhor discurso. É tipo, olha só, Joãozinho não está andando e ele devia de andar. É possível, eu estou examinando e não encontro nenhuma causa patológica para isso. Imagino que um motivo para ele não estar andando talvez seja a falta de estímulo, já que fica. Vamos estimular bastante o Joãozinho nessas próximas semanas. Eu quero ver ele de novo, porque se depois de estimular Joãozinho não estiver andando, vou fazer uma investigação mais aprofundada. Ok? Então, assim, não é dizer que tudo é doença, mas também não é dizer que, tá bom, então deixa. Porque não é deixa. Até porque falta de estímulo pode trazer doença para o futuro.
ok? Por que eu estou perturbando vocês com isso? Porque, na verdade, o único motivo da gente dar essa aula para vocês no M4 é vocês aprenderem a preencher isso aqui, porque vocês vão começar a frequentar o ambulatório de pediatria nas aulas práticas, né? Então, vocês têm que entender bem. E aí é o seguinte, se eu tiver, né, a presença das respostas esperadas na idade, ou seja, aquela faixinha azul preenchida, mamãe, parabéns, Joãozinho está ótimo, Mariazinha está muito bem, vamos marcar para a próxima consulta de puericultura, na próxima vez eu já espero que ele esteja conversando com a gente. Se por acaso tiver uma habilidade ausente que deveria estar presente, uma única vez, a gente vai conversar sobre estimulação, sobre como é que a mamãe pode fazer aquele ambiente ficar mais interessante, né, para a gente poder ter aquela habilidade estimulada e tudo mais. E a gente vai remarcar para ver aquela criança mais rapidamente. Se ainda assim estiver ausente, a gente faz os encaminhamentos, então, para investigação especializada. Joia? Super importante. E aí aqui vem a decoreba, que não tem jeito, eu tenho que falar para vocês, tá? Não precisa decorar neste momento, mas isso aqui é questão de prova, toda hora isso cai. E aí, algumas idades chaves com aquisições relevantes. Então, no período neonatal, como eu já falei para vocês, né, o neném acabou de nascer, o que eu espero? Eu espero ele em postura de flexão. O bebê ele é todo encolhidinho, ele é todo durinho, tá? Neném molengo, todo que parece assim um boneco de pano. Isso já é um sinal de alerta importante para a possibilidade de doença neurológica, tá? Neném, quando nasce, é durinho, é encolhidinho. Na posição de prono, ele eleva a cabeça momentaneamente. Então, quando eu coloco ele de barriguinha para baixo na cama, eu espero que ele levante um pouquinho o pescoço e leve ou para a direita ou para a esquerda para liberar vias aéreas superiores. Eu já espero que ele tenha algum contato visual, alguma fixação mais rápida, momentânea. Ele não acompanha objeto. Então, normalmente isso se dá naquela relação da amamentação. O bebezinho está no colo da mãe e aí rola aquele namorinho de neném, né? Que você fala assim, meu nenenzinho lindo, como eu te quis. E aí rola aquela troca de olhar, mas não acompanha o olhar, aquilo ali não ainda não tem uma maturidade motora dos olhos para fazer o segmento. E a criança reage a som. Ela faz um barulho, ela toma um susto, ela faz um moro, mas ela ainda também não localiza. Então, se você faz um barulhão para o lado esquerdo, ela ainda não olha para a esquerda, mas ela toma um susto, ela pisca. Tá? Com 3 meses, a gente já espera o controle de cabeça, o controle cervical, que se até os 4 meses não tiver lá, é um sinal de alerta. Mas tadinho, professor, ele foi prematuro, ele ficou na UTI, dá um desconto. É justo o contrário. Se ele tem um fator de risco para ter um desenvolvimento atrasado, aí é que eu tenho que ser mais enfática. Né? Olha, ele não está fazendo o que ele devia de fazer, bora fisioterapia, estimulação, etc. e tal. Para quê? Para eu não perder aquela fase de neuroplasticidade que a gente conversou lá, né? Que quanto mais cedo eu intervier, melhor vai ser o meu resultado. Simetria corporal, então é uma criança que antes você botava na caminha, muitas vezes ela ficava com um braço esticado e o outro fletido, uma perninha fletida e outra esticada. Agora ele trabalha mais simétrico, né? Os movimentos do corpo eles têm mais simetria. A criança pega um objeto e traz para a linha média, então ele já entende que ele tem ali uma linha média que é a referência daquele corpo para os seus movimentos. Já começa aqui a transferência de peso corporal, direita e esquerda. O que é isso? Você coloca a criança, às vezes, deitada de ladinho, aí ele vai e joga o corpo um pouco para o lado, daqui a pouco ele joga o corpo um pouco para o outro. Você percebe que a criança ela já está testando essa coisa de centro de gravidade. Junta as mãozinhas em linha média, como eu já falei para vocês. Aqui a gente já espera que ela tenha um sorriso social. E do ponto de vista de linguagem, ela faz a vocalização, né, que são falar aquelas vogaizinhas que nem a gente já comentou, e gritos. É uma delícia. Ainda bem que neném é fofinho, né? Porque senão a gente desistia deles.
Com 6 meses, ele permanece sentado quando colocado, mas ele ainda não tem capacidade de troca postural. Quer dizer, a gente fala não tem capacidade, né? Aí fala, mas professora, meu irmãozinho fez isso, né? Enfim, a gente não espera que o bebê consiga fazer uma troca postural de forma autônoma, né? Ou seja, eu não espero que o bebezinho saia de deitado para sentado sozinho aos 6 meses. Mas eu espero que eu coloque ele sentado e ele permaneça sentado com essa idade. Se com 7 meses esse bebê não está sentando sozinho, ou seja, não está permanecendo na postura de sentado sozinho, isso é um sinal de alerta. Lembrando que quando eu falo ficar sentado quando colocado, é o seguinte: tem bebezinho que quando você coloca sentado, ele arqueia todas as costas e fica segurando assim na frente, né? Ele está sentado mal ou menos. Ele está deitado para frente. Né? Sentado quando colocado, a gente espera que a criança já tenha maturidade axial suficiente para liberar os braços e manipular objetos quando sentado. Joia? Então, aquela criança que está sentada, mas ela precisa do braço para ficar apoiado o tempo todo, ela está apoiada. É sentar com apoio. Aqui a gente está falando de um sentar sem apoio. Tá? Ela está dando conta de estar sentada só com a força paraxial dela. Ela já alcança e segura objetos com as duas mãos. Em alguns momentos com uma mão, com outros momentos com a outra mão. Se 6 meses, a criança ainda não tem preferência, lateralidade. Ah, porque meu filho é canhoto, olha, só pega com a mão esquerda. Se com 6 meses a criança só usa a mão esquerda, só usa a mão direita, não é porque ele é destro ou canhoto. É provavelmente porque ele tem um problema com o outro braço. Né? Então, a gente tem que investigar, sinal de alerta. Aqui ele já localiza som com o olhar. Então, você faz um barulho para o lado esquerdo, ele já olha para o lado esquerdo. Tá? E já tem o balbucio, que é aquela conversinha de neném que a gente conversou também. 9 meses, a gente já consegue, a gente já vê a criança sentada, conseguindo se levantar, normalmente com apoio. Né? Então, aquela criança que está brincando ali na sala da casa dela e está sentadinha, de repente ela segura na cadeira ou segura no sofá e dá aquela levantadinha segurando na beira da cama e tudo mais, tá? Né, com 9 meses a gente já pode começar a ver o engatinhar, apesar de que a gente espera que engatinhe de verdade com 10 meses, já permanece de pé com apoio, e aqui começa a lalação, que é a duplicação de sílaba, o lá, 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 mamá, mamá, mamá. Vocês estão vendo que para tudo não é só motor, né? É motor, é linguagem, motricidade fina. Desculpa. Com 12 meses. Eita, agora deu ruim. Pensei besteira e engasguei no meu veneno. O problema de ser jararaca, gente. Olha só. Com 12 meses, a criança já deve andar e falar as primeiras palavras, tá? E aí é o seguinte, festa de aniversário, principalmente os meninos, né? Porque a mãe, ela fala assim, eu quero fazer um festão de 1 ano. Aí o pai fala, que besteira, festa de 1 ano é só para gastar dinheiro, porque a criança nem vai aproveitar, mulher, fica quieta e não gasta meu dinheiro. Seguinte, festa de 1 ano é para a gente comemorar que a gente sobreviveu e a criança também, né? Então, é um rito de passagem, não precisa ser festão tipo festa de casamento, mas entendam que é um momento muito importante da vida do ser humano e que vale a comemoração. Então, a gente espera que nesse aniversário de 1 aninho, essa criança já esteja falando, mamãe, papai, dá, não, né? E já esteja dando alguns passinhos. Até quando que é normal começar a andar? Até no máximo 1 ano e 3 meses, estourando 1 ano e 4 meses, tá? 1 ano e 4 meses não está andando, está atrasado. Isso é muito importante. Porque já houve uma época que as pessoas falavam, ah, não, 1 ano e meio, bobagem. Não, pode esperar, cada um tem seu tempo, gente. Cada um tem seu tempo, chega até me deixar taquicárdica, né? Cada um tem seu tempo, mas, de novo, a gente tem uma programação para atingir marcos dentro de uma faixa de normalidade. Se está muito diferente, de novo, pode até não ser patológico, mas é atraso.
tem que ficar esperto. E aos 2 anos de idade, a criança já consegue correr sem cair, chutar bola, subir escada, construir torre de cubo, fazer encaixe, virar páginas de livro, usar lápis. É bonito. É assim, é com 1 ano em média, né? Mas até 1 ano e 3 meses, no máximo 1 ano e 4 meses, a gente tolera, tá? E aí, assim, aqui com 2 anos de idade, a gente já espera que a criança faça pequenas frases. Mamãe, rua, não quer. Vamos embora? Você é feia, tá? Também com os 2 anos de idade vem a fase da pirraça, que é aquela fase que você fica, oh, ai, eu preciso de um psicólogo para mim, né? Que são os terríveis 2 anos. É uma fase bem difícil. Agora na pandemia ficou mais difícil ainda. E é importante dizer para vocês as diferenças entre os desvios de desenvolvimento. A gente tem atraso, parada e regressão. Quando você tem atraso, é quando você tem uma defasagem mantida em relação à idade cronológica. Então, assim, aquele bebezinho com 6 meses está se comportando como um bebê de 3 meses. Quando ele chega com 9, ele está se comportando como um bebê de 6. Quando ele chega com 1, ele está se comportando como um bebê de 9. Ou seja, é como se ele tivesse sempre um atraso ali de 3 meses no desenvolvimento dele, tá? Muito comum de doenças no início da vida, que deixaram a criança dentro de UTI, por exemplo, ou falta de estímulo, prematuridade e tudo mais. Aí você tem a parada. A criança veio desenvolvendo bonitinho e, de repente, ela para de adquirir novos marcos motores. Isso aqui é um sinal de alerta importante, tá? Porque isso não tem uma explicação para isso ser normal. Você está vendo uma criança que está adquirindo marcos do desenvolvimento de forma esperada. E, de repente, ela trava, tem que investigar, porque pode estar acontecendo alguma doença naquele momento, doença autoimune, doença geneticamente determinada, mas que só começa, né, num momento um pouco mais tardio, uma infecção, enfim, alguma coisa está, maus tratos, né, alguma coisa do ambiente, alguma coisa aconteceu mais pontualmente ali que travou o desenvolvimento dessa criança. Então, isso aqui tem que ficar de olho. E isso aqui é o pavor do neuropediatra, do pediatra. É a regressão. Eu estava desenvolvendo muito bem, obrigada, e de repente eu não só paro, como eu começo a andar para trás. Eu perco as capacidades, as habilidades que eu já tinha. Ou seja, isso aqui indica para mim a possibilidade de doença progressiva, de doença degenerativa, e descobrir o que é uma emergência, porque algumas têm tratamento específico que retardam o desenvolvimento de doença. Tá? Então, essas 2 situações aqui, elas são especialmente perigosas. Percebeu que parou e, principalmente, percebeu que regrediu, corre para investigar o que está acontecendo. Isso não é normal, tá? E, para a gente terminar nossa conversa de hoje, só chamando a atenção que sinais de alerta importantes do desenvolvimento: não ter controle cervical aos 4 meses, não permanecer sentado quando colocado aos 7 meses, usar sempre uma única e mesma mão aos 6 meses, não emitir sons com 1 ano. Veja bem, é completamente diferente a criança chegar com 1 aninho, fazendo e ela ser muda, né? Essa que já está balbuciando, fazendo lalação, eu espero que dali a pouco ela esteja falando as primeiras palavrinhas. Agora, se com 1 ano de vida a criança é muda, ela está atrasada 1 ano, né? Ela não está atrasada 1 mês. Ela está muito atrasada. E aí, isso aqui é um sinal de alerta importante. E como eu já falei para vocês, não andar com 1 ano e 4 meses. Tem aqui alguns artigos, algumas sugestões de literatura, e é isso. Dúvidas, meus amores? Pessoal que está aí conectado no online, dúvidas da galera de casa? Joia. Então, vou fazer o seguinte: eu vou descompartilhar aqui, terminar a aula, né, parar a gravação, e já vou colocar no AVA neste instante, para vocês poderem ter acesso ao jogo de slide, que eu sei que ficou difícil de ler. Combinado? Vocês preferem no AVA ou no Teams? No AVA? Tá bom. Então, tá joia. Muito obrigada, meninos.